Vamos entender o comportamento da corrente elétrica agora em circuitos diversos. Isso daqui é uma introdução para entender um circuito paralelo. Essa parte aqui de circuito não é um circuito paralelo. Bem, de certa forma dá para reduzir para um circuito paralelo. É um circuito paralelo e ao mesmo tempo não é. Se a gente não simplificar, não é. Mas o comportamento físico dele vai ser como um circuito paralelo. Mas isso é assunto para outro vídeo. Vamos supor que aqui esteja vindo uma corrente I1. Agora, a gente tem que fazer a divisão da corrente nesse circuito. Vamos supor que I1 seja 4,5 amperes. Como é que eu sei como a corrente vai se distribuir? Não falando em números, falando na física vetorial da corrente, se dá para chamar assim. A corrente I1 ela vai se dividir, ou seja, pense nisso como canos de água. Finjam que tem um cano aqui e um cano aqui. Concorda comigo que se tiver água vindo aqui, a água vai vir para cá e ela não vai reto. Não, isso não é não é algo físico normal. Ela vai vir para cá e vai vir para cá. Ela não vai só num sentido porque ela quer. Com a corrente elétrica é a mesma coisa. Ela se distribui no circuito. Ou seja, dessa corrente I1 vai surgir uma corrente I1', que vai ser uma fração de I1, ou vai ser uma parte do valor de I1, e uma corrente I1 duas linhas. A corrente I1 ela se divide pelo circuito, ou seja, aqui pode ser, dependendo do valor da resistência, agora que eu vou fazer é chutômetro, porque não existe valor de resistência aqui. Aqui vai ficar com 3 amperes e aqui vai ficar com 1,5, que somando depois tem que dar I1. A corrente nesse, vamos chamar de malha 1, não se preocupem o que é uma malha, por enquanto vamos chamar de malha 1, ela não muda, ela vai ser a mesma para esse resistor aqui de baixo, vai ser I1', e vai ser a mesma só para esses dois resistores. A partir do momento que ela encontra um nó é uma bifurcação, um nó pode ser assim, ó, formas comuns de encontrarem nós. Vão sempre ser assim, ó, nós que dividem correntes. Isso daqui é um nó, gente. Isso daqui é um nó, só que é um nó que não divide corrente. A corrente 1 ela não pode se dividir quando ela vai aqui. Isso não faz sentido. Ela vai para cá. Se tivesse aqui, ela se divide porque ela tem que sair, elas têm que se dividir para ocupar toda a área, por assim dizer. Vejam como área o circuito para entender melhor. Aqui ela não se divide porque não tem nenhuma bifurcação. Ou seja, aqui vai ser quando não tem bifurcação, ou seja, quando está em série, que foi a aula anterior, a corrente é a mesma. No circuito misto, no circuito paralelos, funciona do mesmo jeito. A corrente só se divide quando passa por um nó desse tipo aqui. Ou pode aparecer em circuitos mais complexos um nó assim, em forma de cruz. Daí a corrente vai se dividir também. Ou seja, quando for um L, quando não tiver outra bifurcação,
a corrente é a mesma. Quando tiver uma bifurcação de 3 pontas, daí a corrente já não é a mesma. Ok? Entendido isso? A corrente se divide que nem a água passando pelo cano. Vejam desta forma que fica melhor o entendimento. Valeu!